queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite. Nós estamos iniciando a nossa semana de reflexão e eu gostaria de convidá-los a refletir sobre o compêndio da doutrina social da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tem um documento onde ela orienta as pessoas para essa questão social, para que a Igreja, através de uma inserção na sociedade, da sua atividade na sociedade, ela também possa atender à necessidade das pessoas. Afinal, essa também é uma grande preocupação de Deus. Deus tem essa preocupação, de fazer com que todas as pessoas vivam numa condição de bem-estar, que as pessoas tenham esperança, tenham segurança, para que as pessoas vivam sem sofrimento. E essa semana nós vamos, através do capítulo 1, do compêndio da doutrina social da Igreja Católica, nós vamos refletir um pouco sobre esse Deus, porque o capítulo 1, lá no parágrafo 20, ele pede para que nós façamos assim uma contemplação de Deus, pede para que nós conheçamos o nosso Deus. Não dá para a gente tomar para si uma missão dentro da igreja sem antes conhecer a Deus. Como que esse Deus se revela na vida das pessoas, como que esse Deus se manifesta na vida das pessoas. E logo de início, pede para que nós tenhamos assim uma consciência da condição que Deus colocou o homem no mundo. Como que Deus colocou esse homem no mundo? Deus, através da criação, lá no livro do Gênesis 1 e 2, fala da criação. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e fomos inseridos no mundo, nesse ambiente onde nós vivemos. Temos o protótipo da criação, que é Adão, o homem, o primeiro homem, que Deus colocou no mundo, e através de Adão, então, Deus ele dá assim um delinear de como nós devemos viver, como que é a nossa vida, qual é a preocupação de Deus, qual é a condição que Deus nos coloca nesse mundo. No livro do Gênesis, no capítulo 1, ele vai falar assim: e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil e que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, e Deus o criou. Homem e mulher, Deus os criou. Quer dizer, Deus em primeiro lugar. Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus e semelhança de Deus. O que quer dizer isso? Que nós devemos trazer, nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus no ambiente onde nós vivemos e no tempo onde nós vivemos. Nós precisamos ser essa imagem e semelhança de Deus, trazer com nós todo o sentimento de Deus dentro do nosso coração, no convívio com as pessoas, quando nós convivemos com as pessoas, proporcionar para as pessoas condições boas de vida, como Deus fez no livro do Gênesis, como fala aqui, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quer dizer, Deus colocou o homem numa condição onde tudo era feito para beneficiar a vida do homem. Para que o homem, através de tudo aquilo que Deus prepara a terra para que o homem viva e tenha tudo para a sua sobrevivência. Tudo é colocado em favor do homem, para todos. Porque tudo que Deus fez ali no início é para todos. Para que todas as pessoas tenham o suficiente para a sua sobrevivência. Não precisa ir além disso. Muitas vezes a gente pensa assim, o ser humano, no seu egoísmo, muitas vezes ele quer ter além daquilo que ele necessita. Quantas e quantas vezes nós achamos que nós precisamos de tanta coisa para sobreviver? A vida é tão simples. Deus faz a nossa sobrevivência, Deus nos criou para que a nossa sobrevivência fosse de uma maneira tão simples. E às vezes a gente começa a complicar tudo, a gente começa a criar necessidades na nossa vida, necessidade de ter tanta coisa, de ter tanto conforto, tanta coisa para que a gente se sinta bem. E a gente, nesse sentimento de ganância, nesse sentimento de ambição, a gente é muito ambicioso.
né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acaba por ferir o direito daqueles que estão do nosso lado, né? Tudo isso que nós retemos para nós e que nós não usamos, muitas vezes falta na vida do nosso semelhante. Por quê? Porque muitas vezes nós não proporcionamos o bem comum para que todas as pessoas tenham o suficiente para sobreviver. Neste mundo é necessário que todas as pessoas tenham o suficiente para sobreviver. Foi assim que Deus criou. Todos são homens, todos são criaturas de Deus, todos foram criados por Deus. E Deus, Ele quer proporcionar um bem-estar na vida de todas essas pessoas, né? Então, muitas vezes nós deixamos de ser essa imagem e semelhança de Deus. Nós não somos essa imagem e semelhança de Deus. Porque aquilo que muitas vezes, né, vem até nós, para que nós também partilhemos com aqueles que estão do nosso lado, proporcionando para eles, né, um bem-estar, esperança na sua vida, nós retemos para nós. E às vezes, através dessa retenção, é que muitas pessoas passam necessidade. Quantos no mundo hoje têm muito e alguns não têm nada, né? Nós vemos aí a situação da África hoje. A grande preocupação da humanidade é com a África, a fome na África, né? Nós tínhamos aí através da Caritas, temos através da Caritas um projeto que se desenvolve na África da segurança alimentar, né? Porque aquelas pessoas moram num terreno árido, não produzem nada, dependem, né, de alguma caça para sobreviver, né? Vivem em condição de extrema miséria. E a preocupação hoje é a África. A África é um continente tão rico, mas que muitas vezes os seus habitantes passam por uma necessidade extrema, né? Porque a África foi um objeto de exploração, como o Brasil foi um objeto de exploração, né? Quanto se explorou o Brasil, né, na época da colônia, e ainda hoje se explora. O Brasil, grande produtor de minério, né, quase que supre o mundo com o minério produzido no Brasil, alumínio, né? Quanta coisa o Brasil produz hoje, né? O Brasil foi explorado no tempo da borracha, na época da borracha, né, que se explorava a borracha lá na região norte, né, e em favor dos países ricos. O Brasil é explorado na questão da madeira, que é tirada da Amazônia, até de maneira ilegal. O mundo fala tanto hoje, né, na preservação do meio ambiente, mas os Estados Unidos, a Europa, ela praticamente promove uma degradação das nossas matas, porque compra a nossa madeira, o nosso mogno, né, o nosso ipê, para fazer, né, as grandes construções de luxo dentro da Europa, dentro dos Estados Unidos, né? E a gente às vezes fica pensando assim, né? Com isso, a população que já é pobre fica mais pobre e aqueles que são mais ricos vivem mais no luxo. Não fica mais rico. Ninguém vai ficar mais rico, mas é luxo, né? É uma questão de status, de mostrar, ó, eu moro bem, eu moro numa casa bem decorada, né? Onde custa milhões de dólares. Então, né, Deus, Ele não criou o mundo com essas diferenças, mas Deus, Ele criou um mundo onde todas as pessoas possam desfrutar daquilo que o mundo pode proporcionar, para todas as pessoas de uma maneira igual, né? Então, né, ser essa imagem e semelhança de Deus é reconhecer também o direito daquele que está do nosso lado, a necessidade daquele que está do nosso lado, coisa que muitas vezes a gente deixa de reconhecer. Quantas e quantas vezes nós deixamos de reconhecer isso, né? E Deus os abençoou, continua assim. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva e toda a semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto e dê semente, ser-vos para o vosso mantimento. Quer dizer, o ambiente, né, é perfeito. Está tudo ali, Deus prepara como aquela mãe, né? Hoje nós vemos assim, hoje nós temos isso, antigamente a gente não tinha,
porque antigamente a pobreza era mais acentuada, mas hoje a gente vê as mulheres, né, quando casam, principalmente nos primeiros filhos, quando vão ter os primeiros filhos, né, hoje a família é pequena, 2, no máximo 3, né, para estourar filhos as famílias têm. Mas a gente vê, né, quando a mãe ela vai partindo aí para o 5º mês, 4º, 5º mês de gravidez, o que a mãe faz? A mãe ela começa a preparar um ambiente para receber o seu filho, né? Então hoje nós temos uma loja especializada que cuida da decoração do quartinho, né, das crianças, se é menino, se é menina, né, se é menina toda cor de rosa, a decoração, o berço, a cortina, os brinquedinhos que são pendurados sobre o berço. Então a mãe ela tem todo um cuidado, né, para o filho vir, né, aquela criança que vem ainda não enxerga direito, né, tem uma dificuldade até no movimento, né, na locomoção, na parte motora. Aquela criança ainda está se desenvolvendo a partir do nascimento, mas ainda ela está se desenvolvendo. Mas a mãe ela já se preocupa, né, com o ambiente em que aquela criança vai viver, né, que seja um ambiente agradável, um ambiente bonito, né, para a criança admirar aquelas coisinhas que são penduradas em cima do berço. Assim Deus fez. Quando Deus criou o homem, Ele já tinha preparado o ambiente para o homem, né, um ambiente favorável para o homem viver, né, para que o homem se sinta bem, né, para que o homem viva, né, sem sofrimento, para que tudo decorra, né, para que o homem ele viva na tranquilidade, na paz, para que o homem tenha bem-estar. Então Deus ele prepara tudo isso e faz, né, com que o homem se sinta bem, e viva a obediência a Ele, né? Então nós precisamos também, para conhecer esse Deus, nós precisamos contemplar essa face de Deus. Esse Deus que prepara um ambiente para a nossa vida. Deus nos coloca num ambiente saudável, num ambiente onde nós iremos nos sentir bem, né? E para que nós vivamos essa realidade que lá no começo Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ser imagem e semelhança de Deus também é proporcionar isso onde nós vivemos. Se nós vemos a injustiça, se nós vemos uma pessoa sofrendo, por que não nos aproximarmos dessa pessoa, né? E não fazermos com que essa pessoa também possa gozar de tudo aquilo que Deus oferece no mundo, né? De todos esses benefícios, de toda essa riqueza que Deus colocou no mundo? Por que as pessoas não podem usufruir disso para viver bem, para viver o bem-estar? Nós não podemos estar ausente a essa realidade. Contemplando a face de Deus, nós precisamos sim, né, nessa contemplação, trazer esse compromisso para dentro de nós. Porque Deus ele nos deu as características necessárias para que nós façamos isso, imagem e semelhança de Deus. E muitas vezes nós deixamos de viver esse lado de ser imagem e semelhança de Deus. E a todo animal da terra, e a todas as aves dos céus, e a todo réptil da terra, e que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E Deus viu que tudo o que tinha feito, eis que era muito bom, e foi uma tarde e uma manhã, o 6º dia. Deus contempla a criação, Deus contempla o homem, Deus para fazer uma análise daquilo que foi criado, né? Para ver se ainda, né, existe algo a fazer para que então tudo seja perfeito. É uma perfeição, tudo é muito perfeito, né? Só que nós, muitas vezes, no sentimento que nós trazemos, no nosso sentimento humano, nós fazemos com que as coisas muitas vezes sejam distorcidas e não seja realizada a vontade de Deus. A igreja, ela tem que agir na sociedade, ela tem que proporcionar esse bem-estar para todas as pessoas, para que as pessoas vivam esse mundo criado por Deus, não um mundo criado pelo homem.
Eu estive uma época no Fórum Social Mundial, lá em Belém, no Pará, e nessa época foi a segunda vez que eu passei por Belém. A primeira vez eu fui numa assembleia da Caritas, e eu passei por Belém, mas eu fui um pouco adiante de Belém, numa cidade chamada Castanhal. E na época que eu estive em Belém, por conta do Fórum Social Mundial, eu tive a oportunidade de visitar alguns lugares em Belém do Pará, além da Basílica, né, de Nossa Senhora de Nazaré. Eu também tive a oportunidade de conhecer o Horto Florestal lá da cidade de Belém. E quando eu entrei, eu nunca imaginei, na minha profissão, eu fui marceneiro, trabalhei com madeira há muito tempo, conhecia muito a madeira depois de beneficiada, e daí o que acontece? Sabia que existiam árvores frondosas, grandiosas na Mata Amazônica, sabia, através até de depoimento de pessoas que iriam comprar as madeiras lá no norte do país, e também através de documentários de televisão e essas tudo, né, a mídia trazia para a gente já naquela época alguma noção da grandiosidade da Mata Amazônica. E nessa época eu estive em Belém do Pará e eu falei assim, eu vou visitar o Horto Florestal da cidade de Belém. É um parque florestal muito grande que tem quase no centro da cidade de Belém e que é aberto para visitação, onde não tudo, mas uma grande parte da biodiversidade da Amazônia está ali, preservada naquele lugar. E eu jamais imaginava que quando eu chegasse dentro desse parque, eu ia ter assim um choque tão grande, sabe? Viesse uma coisa assim, uma reflexão tão bonita, tão perfeita na minha cabeça. E daí, quando eu entrei, eu percebi assim, veio assim diante de mim, este foi o mundo criado por Deus, a natureza. Daí eu comecei a aprender, o mundo que eu vivo não é mais o mundo que Deus criou, é o mundo que o homem criou. É asfalto, é construção, é prédio, é arranha-céu, é aquela movimentação louca de carro que vem para lá e vai para cá, né? É uma correria, as pessoas sem tempo para nada. É outra realidade. Isso é uma coisa que nós criamos, é uma necessidade que nós criamos, o asfalto. É uma necessidade que nós criamos, né, para agilizar as nossas ações do dia a dia. Mas se a gente quiser conhecer o mundo que Deus criou, é lá. Porque lá está tal qual Deus criou. E não falta nada. Muitas vezes a gente fala assim, mas no meio do mato. Não, lá não falta nada. É tudo muito perfeito. Existe tudo lá dentro da mata, né, que pode trazer para as pessoas a condição básica de vida. Está lá. Deus não esqueceu de nada. Deus não esqueceu de nada, tudo. Inclusive, nós vemos aqui no final dessa leitura aqui, né, e que Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que tudo era muito bom. Deus, ele parou para contemplar a criação, e viu, está tudo perfeito, não precisa de mais nada. O homem não precisa de mais nada, tudo que o homem necessita está aí. Na segunda leitura, no segundo relato, fala, né, do Jardim do Éden, onde tinha todo tipo de fruta, tudo aquilo que era necessário, água abundante, tinha. Então, quando a gente vai e a gente contempla o rio Amazonas, que, né, faz a divisa do Pará com o estado do Amazonas, que passa por Belém do Pará, a gente vai ver a quantidade de água doce que corre naquele rio Amazonas. É muita água. Tudo isso em benefício do homem. Tudo muito bom lá na criação. Depois começa a ficar ruim. Por quê? Porque o homem começa a jogar esgoto na água, porque o homem, né, ele não respeita o meio ambiente. Na sua ganância por ter, ele acaba por não respeitar. Então é preciso que nós contemplemos a Deus, que nós conheçamos esse Deus, mas é preciso que nós trazer para dentro de nós também,
né, essa imagem de Deus, esse sentimento. Nós precisamos, né, sentir o que Deus sente, né, pelas pessoas, para que nós proporcionemos também bem-estar na vida das pessoas. A partir do momento que nós aqui em Votorantim, nós jogamos o nosso esgoto na água do rio Sorocaba, nós estamos dificultando a vida das pessoas que moram rio abaixo. Como que vão ficar as pessoas que moram por onde esse rio passa, né? Porque eles vão também, assim como nós precisamos dessa água, né, que nasce lá para cima, na região das represas, também os nossos irmãos que moram rio abaixo, eles vão precisar dessa água. Só que essa água, quando chega para os nossos irmãos, ela chega poluída, porque nós jogamos lixo na água, porque nós jogamos esgoto na água, né? Quanta coisa nós fazemos. O rio que é para vir em benefício da nossa vida, nós o matamos. Quanto peixe poderia ter no rio Sorocaba, né? Um peixe comestível, um peixe saudável para a gente comer, e não tem. Por quê? Porque a água está envenenada. Vemos o rio Tietê em São Paulo, vemos as reportagens do rio Tietê em São Paulo. Quanta tristeza causa na gente quando a gente vê o rio Tietê com toda aquela poluição, né? Morto, totalmente morto, não tem vida. O rio não tem vida. O rio, ele serve única e exclusivamente nesse momento para descarga de esgoto, de produtos químicos, venenosos, né? Então, a gente vê assim, falta muito, nós precisamos, né, ter muita consciência do que nós precisamos fazer, né, dentro desse contexto, dentro desse ambiente que nós vivemos, dentro desse tempo que nós vivemos, que nós estamos envenenando o mundo. A questão das queimadas, quanta queimada nós vemos, quanta gente põe fogo nos terrenos, né? Assim, às vezes nem é proprietário, está passando, pega uma caixa de fósforo e acende fogo para queimar, só queimar por queimar. E a doutrina da Igreja Católica, a doutrina social da Igreja Católica, ela pede, né, para que nós tenhamos sentimentos como os sentimentos de Deus. Que nós preservemos as coisas, respeitemos os direitos das coisas, respeitemos a natureza. A natureza aqui, ó, é em benefício do homem. A natureza, ela está em benefício do homem, para trazer uma vida segura, esperançosa para o homem, e nós deixamos de fazer. Então que nós contemplemos a Deus, que nós contemplemos a face de Deus, para que o mundo ele ofereça condições para que todas as pessoas, né, possam viver bem, possam ver bem-estar, né, ter bem-estar na sua vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero me despedir aqui nesta segunda-feira de você, meu irmão, minha irmã. Amanhã nós voltaremos novamente para discutir, né, para a gente refletir, não discutir, para a gente refletir, né, sobre esse Deus, a preocupação de Deus com a humanidade. Deus se preocupa com a humanidade e nós vamos discutir isso amanhã, para que nós também tenhamos uma noção do nosso papel missionário. Daí a igreja fala assim, viu, nós temos uma missão a cumprir dentro dessa realidade. Uma boa noite, que Deus abençoe. Eu vou também pedir a bênção de Deus para todos nós, para o pessoal aqui da TV Votorantim, Canal 10, para você que está na sua casa nos acompanhando nesse momento de reflexão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos nós a bênção do nosso Deus, que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.